Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje do Cuidando, com o tema Fitoterapia como alternativa para tratamento de ansiedade. A palestra será ministrada pela Marina Pereira Rocha, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela UFMG, com ênfase em produtos naturais e imunofarmacologia, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2019, graduanda em Farmácia pelo Centro Universitário UNA, em 2016. Atualmente participa de projeto do Ministério da Saúde visando o desenvolvimento de fitoterápico artrítico para distribuição pelo SUS. Tem experiência em farmacognosia e fitoquímica, com ênfase em isolamento, purificação, elucidação e avaliação da atividade biológica de produtos naturais. Marina, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou parar de compartilhar aqui, viu? E a palavra é sua. Beleza, boa noite, Guilherme. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite para todo mundo. Deixa eu só compartilhar minha tela, vocês me dão aí o ok, está tudo certo. Vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza. Então, primeiramente, né, boa noite para todo mundo. Eu gostaria de agradecer o convite aí da comissão organizadora para estar aqui hoje, né, falando um pouco com vocês aí da minha área de trabalho há quase 10 anos, né? Esse ano vai fazer 10 anos que eu trabalho com fitoterapia, então quis abordar aí um pouquinho para vocês da fitoterapia como alternativa no tratamento da ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou a professora Marina Rocha, né? Como o Guilherme já me apresentou, eu sou farmacêutica, mestre e doutoranda com ênfase em fitoterapia, estudo e desenvolvimento de produtos naturais com atividade farmacológica. Esse tema, né, eu já tinha vindo falando um pouco sobre esse tema, sobre como, né, a gente tem visto várias informações atualmente sobre como a fitoterapia pode auxiliar aí, pode ser um tratamento alternativo para a ansiedade. E nós temos falado isso mais atualmente, né, cada vez está mais evidente essa questão da ansiedade, justamente por causa do contexto que a gente vive hoje, né? Só para vocês terem uma ideia de um dado atual que eu tirei hoje de manhã aqui da Organização Mundial da Saúde, já tem mais de um ano, né, que a gente vive no sistema, na situação de pandemia pelo Covid-19. Nós já temos, né, mais de 148 milhões de casos confirmados, mais de 3 milhões de mortes, né, no mundo, e a gente tem ainda menos, né, nós já temos aí 967 milhões de pessoas vacinadas e ainda estamos, né, nesse processo aí de vacinação, dessa questão de variações genéticas do vírus. E essa pandemia pegou a gente de surpresa desde o ano passado e várias coisas estiveram relacionadas, né, nesse último ano. Né, junto com essa questão de ficar em casa, né, veio também aquela questão de trabalhar em casa. Aí veio várias incertezas, né? A gente ficou deparado, né, quando esse vírus chegou, várias incertezas. Além disso, né, isso gerou uma tensão muito grande. Quando que isso acaba? Quando que isso não acaba? A angústia da gente ter que mudar a nossa rotina, mudar aquilo que a gente estava habituado a fazer, criar novos hábitos, né? Além disso, a tensão e o estresse que isso foi gerando, né? Muitas vezes a gente já sabe que o lazer ele é uma ótima forma de liberação de neurotransmissores que dá uma sensação de bem-estar, que dá uma sensação de prazer, né? E fora isso, a gente teve um acúmulo de notícias ruins, né, o tempo todo, que foi gerando esse sistema, né, uma ansiedade, uma depressão e muitas pessoas, né? Aquela ansiedade, aquela incerteza, aquela angústia, se a gente sabe se quando que a gente vai sair da situação, quando que não vai, quando que isso vai resolver, será que eu vou voltar à minha vida normal, ou será que vai ser um novo normal, né? Então a gente tem vivido isso, né? E além disso, nós temos a questão das fake news, né? Que foi um foco nesse último ano, que gerou, né, ainda mais uma tensão, essa questão, é verdade ou não é, não sei no que eu acredito. Então foram muitas situações, né, que causaram, né, e tem causado essa questão de
causar mesmo ansiedade e até mesmo angústia, depressão, tensão e estresse nas pessoas. E aí, uma coisa que a gente tem ouvido falar muito, né, nessa pandemia é sobre cuidar da nossa saúde mental, né? Então, já que a gente tem toda essa mudança de rotina, essa adaptação, essa transformação, né, no modo de ver as coisas, como que a gente pode adaptar de uma forma, né, a não prejudicar a nossa rotina, os nossos planos, os nossos objetivos, né? Então, vem muito se falando aí cuidar da nossa saúde mental, que é justamente, né, não deixar essas situações nos abalar nesse cotidiano, que é o que é difícil, né? A gente já tem vivido isso há mais de um ano e, assim como eu, você sabe o quanto que é difícil. Só para vocês terem uma ideia, né, do que esse abalo, né, da pandemia causou na nossa saúde mental, né, da população mundial num todo, eu trouxe alguns estudos para vocês darem uma ideia, para vocês terem uma ideia, né, como que isso está correlacionado. Esse estudo foi publicado agora em 2021, tá? Que ele estudou no Rio Grande do Sul a prevalência do desenvolvimento de depressão e ansiedade nas pessoas antes da pandemia pelo Covid e pós-pandemia Covid. Então, vocês podem observar que, olha aqui, esse aqui que é antes da pandemia, a gente tinha abaixo de 5% desses pacientes entrevistados, né? Eles tinham depressão. No primeiro momento da pandemia, vocês podem observar que esse valor pulou, né, de próximo 5% até próximo de 30%. Né? E nesse segundo tempo, que é o que a gente vive, né, viveu no fim do ano, no início desse ano, a gente ainda aumentou um pouco mais, ou seja, os níveis de pessoas com depressão subiu de aproximadamente 5% para 30%. Então, a gente houve um crescimento de 25% no nível de pessoas que desenvolveram depressão com a pandemia de Covid-19. Já a ansiedade, né, antes da pandemia, a gente já tinha a população aí entrevistada no cerca de 10%. No primeiro estágio da pandemia, em torno de 25%, e no segundo estágio, aí, no fim do ano passado, já próximo de 30%. Ou seja, a gente também observou o quê? Um aumento do número de pessoas que desenvolveram ansiedade na pandemia. Só para vocês terem uma ideia, outro estudo também, que foi feito em 2020, apontaram um estudo clínico, né, com 402 pacientes, então eles recrutaram 402 pacientes, e eles viram, né, que 31% das pessoas, né, desses pacientes, desenvolveram depressão pós-pandemia, 42% ansiedade, 20% sintomas, né, daquela parte, né, compulsiva, de compulsão, 40% para insônia, né, e 28% das pessoas para ter SD, né, que é uma síndrome pós-traumática. Então, vocês podem observar que também nesse estudo clínico a gente houve um aumento, né, desses pacientes evoluindo para esses quadros de doenças que afetam a nossa saúde mental. Um outro estudo muito bacana aqui, que já é um estudo realizado na Europa, né? Eles reportaram sintomas de depressão dos pacientes de julho a março, ou seja, antes da pandemia, tá? Então, 10%, e junho de 2020, pós-pandemia. Vocês podem observar que os sintomas de depressão quase dobrou nesse estudo. E esse estudo foi publicado na Nature agora, também em 2021, no último mês, e mostrou também que a ansiedade passou de 11% para 42%. Então, a gente houve um aumento, né, observou um aumento gigantesco do número de pessoas, né, que apresentaram sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia, devido aos diferentes fatores que a gente já viu, que são fatores desencadeantes, né? E a gente sempre tem aquela pergunta, nossa, mas e agora, né? A gente está nesse momento de pandemia, mas como que o que vai acontecer? A vacina, vou ser vacinada, não vou ser vacinado, né? Hoje em dia a gente ainda conta com isso. Quando que eu vou ser vacinado? Será que essa vacina é boa? Será que ela não é? Será que ela é eficaz? Será que ela não é eficaz?
Aí vem um outro contexto das variantes, né? Então, nossa, será que tem essas novas variantes? Acomete mais jovem, pessoas na fase adulta, idosos, como que tá? Será que essa vacina cobre todas as variantes? Que já são sintomas de preocupação. O meu estudo, né? Como que vai ficar aí os meus estudos? Como que vai ser? Eu vou ficar só no EAD? Eu vou voltar para aula prática? Meu trabalho, né? Será que meu trabalho vai manter? Minha empresa vai conseguir continuar de portas abertas? Como que está minha vida social, né? O que eu acredito aí nessas fake news? O que tem que é verdade? Então, tudo isso gera na gente ainda aquela ansiedade, aquela angústia de não saber, né? O que vai ser daqui para frente. E isso gera esses sintomas de ansiedade que é fundamental, né, que a gente saiba aí como tratá-la, né, como conviver com essa situação da melhor forma possível, de maneira que não afete a nossa saúde mental. Aqui eu trouxe para vocês, né, falando um pouquinho nessa área de estudo, é um estudo foi feito no ano passado, também foi publicado esse ano, que é da Associação de Fisiologia Americana, e eles estudaram a nação americana mesmo, em níveis de estresse e ansiedade causados pela pandemia. Para vocês terem uma ideia, 87% desses estudantes, né, que foram entrevistados, disseram que a educação, né, está sendo uma forma, né, o meio de educação hoje está sendo uma forma de causar estresse. Devido ao aumento de conteúdos ou muitas atividades em conjunto, ou então aquela questão de saber estudar em casa, de saber tirar um tempo para fazer as tarefas, né? Já 82% disseram que eles estão incertos em dizer, né, quais que são as causas mesmo desse estresse nesse tempo, né? Se é uma associação de coisas ou se é apenas só a questão, né, dos estudos, ou se são várias coisas relacionadas. E 67% desses estudantes, eles já falaram que os planos que eles fizeram para o futuro se parecem possíveis, né? Que a questão do desenvolvimento da ansiedade, do estresse desses estudantes foi justamente isso, né? E os meus planos, né? Como que eles vão estar daqui para frente? Aquilo que eu planejei, eu não estou conseguindo colocar em prática. Então, 67% já colocam ele como impossíveis. Que isso também gera uma ansiedade, né? Essa questão do futuro, como que tá meus afazeres, né, na academia hoje, como que vai ser meu plano de vida e de carreira. Além disso, né, os estudos já mostraram que a questão da socialização entre os estudantes durante aulas presenciais, né, faz parte do processo de crescimento pessoal e profissional. Então, a gente tem aquela vertente, são vários meios, né, vários gatilhos que podem desencadear sintomas de ansiedade. Mas eu pergunto para vocês, a ansiedade, ela surgiu só na pandemia? Porque a gente vê, né, agora a gente tem falado muito de saúde mental, saúde mental, saúde mental. E antes era um assunto que a gente muitas vezes, né, sabiam, muitas pessoas que têm interesse, ou que passaram situações parecidas, mas a gente não tinha tanta informação voltada para isso, né? Mas e a ansiedade? Ela surgiu só na pandemia? Eu digo para vocês que não. A ansiedade, ela agravou, né? Aumentou-se o número de pessoas ansiosas na pandemia devido ao número de gatilhos, né? Para colocar as pessoas nessa situação. Para vocês terem uma ideia de que ansiedade já existe há muito tempo, né? Coloquei para vocês essa obra-prima de Edvard Munch, de 1894. Então, em 1894, esse pintor, ele já fez essa pintura que é clássica, que ele mostra, né? Ele quis mostrar a face da ansiedade, da população. Então, ele já pintou em 1894 qual seria, né, essa fisionomia das pessoas ansiosas. Também, em 1893, o mesmo artista
publicou esse quadro que é muito famoso, que chama O Grito. O que ele quis colocar isso em 1893? Ele quis colocar cores, formas, traços e expressões associados a esse sentimento de medo, de fobia, de angústia e de ansiedade do ser humano. Então, para vocês terem uma ideia, a ansiedade é descrita, né, há muitos anos, faz parte do nosso organismo, né? E aí a gente vai tentar mostrar para vocês qual que é a diferença de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica e também como que a fitoterapia pode ajudar neste momento. Então, para que a gente possa entender essa diferença, né, a gente sempre teve ansiedade na nossa vida. Muitos casos foram agravados diante da pandemia, isso já foi mostrado por estudos, só que a gente também tem uma diferença entre estresse e entre ansiedade. Coloquei para vocês 2 denominações da Organização Mundial da Saúde para definir, né, para definir justamente o que é, né, estresse e ansiedade. O estresse, ele é considerado uma reação natural do organismo, tá? Que ocorre quando a gente vive uma situação de perigo ou ameaça, tá? O que vai acontecer? Quando a gente está, isso fisiologicamente, é do nosso corpo, quando a gente está diante de uma situação de perigo ou ameaça, é ativado no nosso organismo um mecanismo para nos colocar em situação de alerta ou alarme, né? E isso vai provocar alterações físicas e emocionais para a gente viver e enxergar, né? Conseguir reagir naquela situação de perigo e de ameaça. E aí, gente, a reação de estresse, ela é uma atitude biológica necessária do organismo para a gente adaptar a situações novas, né? Então, toda vez que a gente tem essa situação de perigo, ameaça, a gente precisa de reagir, de gerar uma resposta, ou a gente tem uma situação nova, né? A gente gera esse estresse. E aí eu vou mostrar para vocês como que ele atua e por que isso funciona. Já a ansiedade, ele é um benefício que nos beneficia e nos prejudica, né? Aquela balança. Dependendo da circunstância ou da intensidade, a ansiedade ela pode se tornar patológica, né? Quando a gente fala patológica, ela pode tornar-se uma doença. Ou seja, pode atrapalhar o nosso funcionamento psíquico, que é o mental, e também somático, que é o corporal. E aí, gente, porque a ansiedade, ela vai estimular o nosso corpo a entrar em ação. Só que quando essa resposta ela é excessiva, a ansiedade ela se torna patológica. E aí que é o problema, né? Que se tem relacionado aí de pessoas que têm transtorno de ansiedade ou os outros transtornos relacionados, tá? Só para vocês terem uma ideia, qual que é a diferença, então, de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica? Porque aquela ansiedade, a gente tem uma ansiedade normal, né? Que é aquele nervosismo diante de uma situação nova. Então, por exemplo, vou apresentar um trabalho, né? Aí minha mão fica gelada, eu fico lá meio suando. Aquilo ali é uma ansiedade normal, né? Considerada normal, porque a gente está numa situação nova, uma situação de né, muitas vezes de ameaça, de perigo, de estresse. E isso é considerado normal. Então, toda vez que a ansiedade é considerada normal, é uma resposta que a gente fala que ela é adaptativa. Ou seja, vai ser o nosso corpo reagindo a alguma situação. A gente sempre denomina, né, para quem é da área da saúde, vai estudar um pouquinho sobre isso, que é uma reação fisiológica que a gente chama de fuga ou luta. Essa reação de fuga ou luta, ela é desencadeada para que a gente consiga fugir e lutar. Então, toda vez que a gente precisa de fugir e lutar, o nosso corpo ativa uma área do nosso cérebro, que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático. E aí, o que vai acontecer? Né? Ele vai ativar várias vias para a gente fugir e lutar. O que a gente precisa para fugir e para lutar?
Então, se a gente estiver fugindo de uma onça, a gente precisa de ver melhor, ou seja, a nossa pupila vai dilatar, então é um sinal aí, né, de quando eu estou tendo uma resposta de fugoluta, pupilas dilatadas. A gente vai precisar de correr mais, né, porque a gente está fugindo de uma onça. Se a gente precisa de correr mais, eu preciso de ter o quê? Broncodilatação. Então, eu vou mudar a minha respiração. Então, eu vou ter uma respiração o quê? Mais, né, ofegante. Outra coisa, se eu preciso de correr, né, eu vou aumentar os meus batimentos cardíacos. Eu preciso de mais sangue circulando. Então, me dá taquicardia, né? Então, são mecanismos que, para quem já vive ansiedade, são geralmente sintomas que sentem nas crises, mas são fisiológicos, ou seja, o corpo produz isso fisiologicamente quando a gente precisa de lutar ou de fugir, tá? E para que, né, que a gente tem esse momento? Justamente para a gente trocar de estado de ânimo, né? Quando a gente está com apreensão e medo, a gente troca esse sinal para dar, né, aquela resposta frente àquilo que a gente está vivendo. Isso é fisiológico, tá? A gente foi programado para viver assim. Mas aí, professora, qual é o problema? Você está falando comigo que ser ansioso, né, ter um pouco de ansiedade é normal? Qual que é o problema? O problema, igual eu falei com vocês, é quando deixa de ser normal e passa a ser patológico. E o que é patológico? É a gente ter uma ansiedade crônica. O que significa uma ansiedade crônica? A gente vai ter esse sistema de luta ou fuga sendo ativado constantemente, sendo ativado cronicamente. E essa ativação vai interferir no nosso comportamento e vai gerar sintomas somáticos, como sudorese, palpitação, cefaleia, que é dor de cabeça, insônia e outros sintomas. Né? Então, a ansiedade deixa de ser normal quando a gente começa a ter ela cronicamente. Né? Quando, por exemplo, a gente está frente de uma situação de ameaça, a gente tem aquele frio na barriga, aquele susto, né, aquela ânsia, aquela angústia momentânea, é normal. Mas a partir do momento que a gente tem isso cronicamente, e isso interfere no comportamento, e a gente começa a ter sintomas somáticos, a ansiedade deixa de ser normal e passa a ser patológica. Só para vocês terem uma ideia, né, como que funciona, para vocês observarem como que o nosso corpo é tão preparado, né, para realizar todas essas funções. Nós temos aqui o nosso cérebro dentro aqui, né, todo o nosso encéfalo. Aqui dentro nós temos uma glândula que a gente chama de hipotálamo, né, e temos a hipófise anterior. A hipófise anterior, ela liberta um hormônio que a gente chama de adrenocorticotrópico, e esse hormônio atua lá na glândula adrenal dos nossos rins, fazendo com que produza cortisol. E o cortisol, então, ele vai ser o quê? Responsável por ativar as respostas de fugoluta. Então, nosso cérebro entende uma situação de estresse e vai mandar um sinal lá para a glândula do rim produzir cortisol e ativar toda essa reação de fugoluta. Tudo isso que eu preciso para fugir ou para lutar, tá? Além dessa situação, nós temos uma questão muito interessante associada a essa questão da ansiedade. E aí, como para quem me conhece sabe que eu gosto de química, eu falo que está sempre quimicamente explicado, né? Olha aqui para vocês terem uma ideia. Na depressão, na ansiedade aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho uma baixa de dopamina, né? A dopamina, aquele neurotransmissor, né, relacionado ao bem-estar, ao prazer. Então, na ansiedade, eu já tenho uma baixa dopamina. Na depressão, eu diminuo dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores muito associados ao prazer, ao bem-estar, né? Essa situação de conforto, de estar bem. Já na esquizofrenia, lá, a gente já tem um aumento de dopamina. Quando a gente está feliz, olha lá a nossa serotonina como é que está elevada, né? Então, vocês podem observar que na depressão a gente tem o oposto. E isso, né, é considerado patológico. Na reação de fugoluta, olha como é que eu tenho só adrenalina na minha veia.
eu tenho só adrenalina, então vai atuar tudo para fugir para lutar. E já no amor, né, a gente já tem a oxitocina, que é considerado o neurotransmissor do amor, dopamina e a serotonina. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, que além de toda a situação, a gente tem um outro mecanismo, que são desses neurotransmissores, que vai ser muitas vezes onde os medicamentos vão atuar, né? Então, os medicamentos para ansiedade, para depressão, vão atuar, por exemplo, aumentando serotonina, aumentando dopamina, né? Que é o que a gente precisa para reestabelecer a nossa normalidade. É isso que um tratamento para ansiedade e depressão faz, justamente repor aquilo que está faltando, tá? Por isso que quando eles falam assim, você está com ansiedade, depressão, você tem que praticar exercício físico, comer chocolate, praticar yoga, meditação, etc., porque são atividades já comprovadas que aumentam níveis de serotonina e dopamina. Então, por isso que são muitas vezes indicados nessas situações. Já foi, tá, contestado que alguns tratamentos complementares ajudam muita gente a conviver com essas situações de ansiedade, como, por exemplo, o yoga, o pilates, praticar respiração. Não sei se você quem sofre de ansiedade já sabe a técnica da respiração, mas se não souber, tem lá no Google rapidinho lá, é só vocês colocarem, tem sites muito bons, né, confiáveis, que vocês podem acessar para a técnica da respiração. Nós temos também um lugar seguro, né? Agora a gente não tem como, mas é como se fosse, né? Mudar os ares, né? Mudar a rotina, isso tudo ajuda também na situação. Acupuntura, aromaterapia e os chás. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que fitoterapia é diferente de aromaterapia, tá? Aromaterapia, a gente tem uns óleos que ajudam na insônia, como, por exemplo, o óleo de lavanda, é um óleo comprovado, já tem estudo clínico para isso. Mas a aromaterapia, a gente vai estudar apenas aromas, é uma técnica diferente da fitoterapia. A aromaterapia é uma visão mais holística. Além da questão terapêutica, a aromaterapia trabalha revitalizando, né? Colocando aquela pessoa no nível de energia mais favorável. Então, a gente trabalha em outras vertentes, no emocional, físico e mental. Já os chás, que a gente entra aqui um pouco na fitoterapia, ele vai ter um tratamento assim como os medicamentos sintéticos, né, que vocês estão acostumados. A gente vai tratar aquele sintoma. A gente não tem essa questão emocional e energética associada, tá? E aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês, né, que é o que eu sempre escuto. Mas se é natural, não faz mal, né? Se é natural, como que pode fazer mal? Se bem não faz, mal também não faz. Gente, é a primeira coisa que eu quero tirar aí da cabeça de vocês, né? Ou então abrir a mente para vocês saberem mais. As plantas, assim como, né, a gente tem os medicamentos, elas são repletas de substâncias químicas, né? A morfina veio de uma planta. A cocaína, uma droga ilícita, veio de planta, né? Os ativos medicinais da cannabis também veio de uma planta. A maioria dos nossos antitumorais que a gente usa lá para câncer vieram de planta, né? Então, a planta tem várias substâncias químicas. Então, a gente tem, sim, que ter atenção com essas substâncias químicas, beleza? Então, o que é a fitoterapia? Nada mais é do que a gente usar plantas medicinais em diferentes formas farmacêuticas, tá? Aí, vou mostrar para vocês algumas formas, mas a gente tem na forma de chá, de cápsula, de extrato, diferentes formas farmacêuticas. E a gente não pode utilizar substâncias ativas isoladas. Por exemplo, eu não posso colocar um paracetamol num chá de maracujá, né? Que aí deixa de ser fitoterapia. Eu não posso ter uma cápsula de maracujá com paracetamol, porque deixa de ser fitoterapia. Eu tenho que ter apenas cápsula de maracujá, tá? Então, eu não posso ter ativos vegetais.
Então, como que a gente pode obter uma matéria-prima para se fazer uso de um fitoterápico? A gente pode utilizar a planta medicinal, que é considerada a espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. O que é essa planta medicinal, gente? É aquela planta que a gente tem em casa. Coloquei aqui para vocês a foto de uma hortelã de casa. Tá? É aquelas que a gente tem no vasinho. Se eu pego essa planta que está lá no meu cultivo e eu faço um chá com ela, eu estou usando uma planta medicinal. Agora, muitas vezes, o que a gente faz é adquirir a droga vegetal. O que é a droga vegetal? São as partes da planta que são responsáveis pela ação terapêutica, ou seja, a gente sabe que o hortelã são as folhas. É o pegar as folhas do hortelã, fazer processo de secagem, tá? E vender ele seco, seja na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada, que é muitas vezes que a gente compra nos saquinhos. Lembrando que chá que está no supermercado não é medicinal, ok? Ele é considerado um produto alimentício. Então, a gente não pode comparar com as substâncias químicas empregadas aqui na fitoterapia, que é medicinal. Lá no chá do supermercado, a gente tem um alimento, tá? Então, aqui a diferença para vocês verem do hortelã fresco e do hortelã seco, tá? Então, pode adquirir da mesma forma. E nós temos, gente, o derivado vegetal. O nome já diz o que é derivado. É eu pegar essa planta, seja ela fresca, seja ela seca, fazer um método de extração, tá? E quando eu faço esse processo de extração, eu vou obter o quê? O derivado dessa extração, o resultado dessa extração. Olha aqui para vocês verem. Um chá, por exemplo, é um derivado. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha planta, colocando, né, numa água quente, né? Então, eu estou fazendo um método de extração ali desses constituintes químicos. E aí eu vou fazer o uso de quê? Desse chá, tá? E a gente pode também, né, comprar na forma pronta, de tintura, que são os derivados, tintura, extrato fluido, tá? Ou extrato seco, que eu vou mostrar para vocês, que também são derivados vegetais. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da planta medicinal, a droga vegetal e o derivado. As três formas são as formas que nós temos também de utilizar as plantas medicinais. E qual que é a diferença, então, da gente utilizar essa matéria-prima, né? Eu comprei a planta seca para fazer chá em casa, né? Antes de dormir, ou, por exemplo, comprei, né? Tem em casa aí, vou fazer o chá. E de comprar, gente, um medicamento fitoterápico. Porque quando a gente vai na farmácia, tem vários medicamentos fitoterápicos lá. Quando a gente vê um medicamento fitoterápico lá na nossa farmácia, embalado bonitinho, igual medicamento sintético, esse medicamento ele possui apenas matérias-primas vegetais, ou seja, dentro da cápsula do comprimido vai ter só planta, só que a segurança, qualidade e eficácia desse fitoterápico é comprovado por estudos clínicos, assim como os medicamentos sintéticos. Né? O desenvolvimento de um medicamento fitoterápico é igual ao desenvolvimento de um medicamento sintético. Beleza? E se a gente adicionar qualquer substância sintética, isolada, por exemplo, se eu pegar um chá um extrato seco de cava-cava em cápsula, se eu adicionar, por exemplo, paracetamol, deixa de ser fitoterápico. Fitoterápico tem que usar apenas plantas. E quando está lá escrito medicamento fitoterápico, ensaios de eficácia, segurança e qualidade foram comprovados por estudos clínicos, que são estudos em seres humanos. E, né, claro, nesse junto dessas plantas, a gente tem os recipientes, que são não ativos, né, que estão ali para melhorar, né, a farmacocinética dessas substâncias no nosso organismo. E nós temos vários fitoterápicos, que eles podem ser simples ou podem ser compostos. Simples é quando eu tenho apenas uma planta, então, por exemplo, eu compro lá Passiflora incarnata. Eu tenho uma planta, um fitoterápico simples.
Agora, se eu comprar Passiflora incarnata com Valeriana officinalis e Salix alba, ou seja, eu tenho 3 plantas, eu já tenho um fitoterápico composto. Tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Só para vocês terem uma ideia, né, como que a gente desenvolve um medicamento fitoterápico, porque muitas vezes, né, a gente tem uma questão de preconceito, né, no uso da fitoterapia. Fala assim, mas isso não é comprovado. Gente, é comprovado há milhares de anos, porque os índios se curavam de diferentes enfermidades sem indústria farmacêutica e sem medicamento. Então, é comprovado há milhares de anos. As plantas que têm uso seguro, elas são utilizadas há milhares de anos. O uso é tradicional. E a indústria farmacêutica foi pegando isso e desenvolvendo os medicamentos fitoterápicos. Então, como que é desenvolvido o medicamento fitoterápico, por exemplo, laboratorialmente? A gente pega uma planta potencial, por exemplo, as pessoas viram-se que em milhares de anos atrás as pessoas utilizavam Cordia verbenácea como anti-inflamatório. Fizeram-se vários testes laboratoriais com células, depois a gente faz testes em animais, depois a gente faz testes clínicos com pessoas, para depois chegar no mercado. Que no caso da Cordia verbenácea foi o fitoterápico chamado Acheflan, que foi desenvolvido aí uma associação de uma faculdade aqui do Brasil, que é a Unicamp, com a Axê, que é uma indústria farmacêutica. Então, a gente tem todo o desenvolvimento, assim como para medicamentos sintéticos, tá? E sempre, quando a gente fala de fitoterapia, a gente não pode perder essa ideia. Que a gente, claro que nós temos crenças associadas, mas nós temos verdades. E dentro dessas crenças, com a descoberta dessas verdades, a gente gera o conhecimento. E é a partir desse conhecimento que a gente tem um arsenal terapêutico gigantesco. Hoje em dia, muitos deles proporcionados pelas plantas medicinais. E aí, além, por exemplo, de ter na farmácia medicamento fitoterápico, que é o caso por exemplo, essas associações de Passiflora incarnata com valeriana e Salix alba, nós temos produtos tradicionais fitoterápicos, que é a famosa maracujina, né? A maracujina é um produto tradicional fitoterápico. E aí, vou contar para vocês qual é a diferença dos dois. O medicamento fitoterápico, vocês já sabem, ele é composto apenas de planta e a eficácia, segurança e qualidade é comprovado por estudos clínicos. Já o produto tradicional fitoterápico é feito apenas de planta, mas a eficácia, qualidade e segurança é comprovada apenas pela utilização tradicional de no mínimo 30 anos, tá? Então, é isso que é um produto tradicional fitoterápico, né? Então, a maracujina que vende, a eficácia e segurança dela foi comprovada, né, pelo uso da passiflora tradicionalmente, tá? Então, tenho a ideia dessa diferença entre as duas partes. E para ansiedade, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos como que a gente tem no mercado de ambos, né, que podem auxiliar. Tá, mas por que eu uso fitoterapia, né? Por que a fitoterapia ela é uma abordagem, né, para diferentes terapias? Por que a gente ainda fala de fitoterapia? Por que é uma prática, hoje em dia, né, com essa questão da ampliação de arsenal terapêutico, ou então dessa questão de procurar soluções mais naturais, a fitoterapia tem crescido muito. Primeiro, a acessibilidade e adesão ao tratamento, ou seja, as plantas muitas vezes são de fácil acesso, a gente tem aspectos culturais relacionados, os efeitos colaterais, eles são reduzidos, porque dentro de uma planta a gente tem vários constituintes químicos. Tem planta que a gente tem, por exemplo, até 300 compostos químicos. Isso faz com que os compostos eles estejam em pequenas concentrações. Isso é bom porque diminui efeitos colaterais, porque a gente não tem aquele pico de ação que gera efeito colateral. Mas, como desvantagem, a gente tem a questão da demora na obtenção dos resultados, porque como a concentração é mais baixa, eu tenho que fazer um pouco mais dos estímulos. E isso demora um pouco para que a gente observe os efeitos.
Uma outra ponto negativa é a automedicação e problemas de saúde. É a famosa indicação, por exemplo, de babosa por via oral, que é extremamente tóxica. O Ministério da Saúde diz, não pode usar babosa por via tóxica, mas a vizinha manda minha mãe tomar, né? Esse problema da automedicação que nós temos é uma desvantagem. E muitas vezes alguns fitoterápicos têm um custo, fitoterápicos comprados em farmácia têm um custo mais alto. Em questão de evidência científica, na fitoterapia a gente tem a tradicionalidade, então se as pessoas usam durante 30 anos, 50, 100 anos, qual que é a possibilidade de ser tóxico? Né? Além disso, nós temos os estudos clínicos, né, que comprovam. Só que, por outro lado, a gente precisa de evoluir um pouco ainda nesses estudos, né, in vitro, in vivo, para que a gente possa ainda estudar maior número de plantas possíveis. Além disso, gente, uma coisa muito interessante na fitoterapia, que, né, faz com que tenha todo esse interesse por esse estudo, é a terapia em múltiplo alvo. Vou mostrar para vocês um esquema. Eu sempre deixo as referências, caso vocês queiram dar uma olhada. Dessa planta aqui, que é a Cisinho comini, ela tem vários constituintes químicos, dentre eles, esses que estão aqui destacados, ó, que é a quercetina, a medicetina, o ácido gálico, o ácido elágico e a rutina, que são aqui, né, entra dentro da classe dos metabólitos secundários, que não vem dentro da nossa questão aqui. Mas o que que faz? Dentro dessa mesma planta, tem esses 5 compostos. E esses 5 compostos, eles conseguem atuar simultaneamente para reduzir diabetes, para reduzir o nível de glicose no sangue. Olha aqui, enquanto miricetina aumenta a expressão do receptor que capta a glicose, né, a quercetina vai aumentar a secreção de insulina. E a quercetina vai diminuir, né, a absorção de lipídios no fígado. Né, vai alterar o metabolismo de lipídios. Ou seja, são diferentes moléculas atuando em alvos diferentes, propondo essa energia se juntar de ações em uma mesma doença. E isso é muito interessante, porque a gente trata uma terapia com múltiplos alvos, né? É das grandes possibilidades da fitoterapia. Além disso, né, elas podem ser utilizadas muito para prevenção de doenças, então vocês já devem ter visto os antioxidantes, né, prevenindo aí várias doenças. Então, usem antioxidantes, né, as plantas e os frutos que possuem antioxidantes também são moléculas químicas oriundas de plantas. E como que está a fitoterapia no Brasil? Nós temos vários mecanismos de saber sobre a fitoterapia. Então, nós temos formulários, nós temos políticas, mementos, né? Nós temos uma política nacional de plantas medicinais fitoterápicos, nós temos a Anvisa regulando, nós temos práticas integrativas complementares do SUS, então nós temos muita coisa aqui no Brasil sobre fitoterapia. Agora eu trouxe para vocês algumas plantas, né, que podem ser utilizadas para ansiedade. Eu peguei essas plantas desse manual muito interessante do grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, que é plantas medicinais fitoterápicas que podem ser utilizadas durante a pandemia. Aqui, né, coloquei para vocês 8 plantas que podem ser utilizadas na forma de chá. E, por último, eu coloquei para vocês alguns fitoterápicos também que vocês podem fazer a utilização, né, mostrando para vocês alguns do mercado. Essa primeira planta que eu trouxe é essa agripalma, né? A parte medicinal dela são as folhas, e estudos já demonstraram que ela consegue tratar ansiedades, né, e alterações cardíacas relacionadas ao nervosismo. E quanto ao modo de preparo? Uma infusão. Infusão é você ferver a água e colocar sobre a planta, tampar, esperar 5 minutos, né, e fazer a ingestão desse chá. Com o quê? 2 colheres de café de folhas e 1 xícara de água. E tomar 2 xícaras por dia, manhã e noite, tá? Nós temos cuidados? Claro, para todas as plantas. No caso dessa, né, o uso excessivo pode gerar problemas cardíacos. Então, aí uma alternativa. Outra
planta muito conhecida é a camomila, né? As flores de camomila já foram comprovadas, né? Para o tratamento de insônia, ajuda também, por exemplo, como analgésico, anti-inflamatório, tá? E como que é o processo? Só, né, como que funciona? A infusão com uma colher de sopa das flores para um copo americano de água, tomar de 3 a 4 vezes por dia. A camomila não pode ser utilizada por gestantes, nem com menores de 12 anos e por pessoas com alergia. Toda planta medicinal para ser utilizada por gestante ou para crianças devem ser consultadas, tá? Essas informações. Nós temos o capim-cidreira, né? Que é esse aqui também conhecido como capim-limão, né? Muitas pessoas confundem aí, né, com a citronela, mas é diferente, tá? Então, esse hipogogo citratus. As folhas já foram estudadas para tratar ansiedade, tratar insônia e tensões musculares. Como que é feito o chá? Uma infusão de uma colher de sopa de folhas em uma xícara de água, fazendo a administração de 4 a 5 xícaras por dia. Novamente, não é recomendado para gravidez, né? E a superdosagem podem causar algumas complicações, então a dosagem tem que ser bem realizada adequadamente aqui neste caso. Um outro exemplo é a erva cidreira, que é essa aqui, a Lípia alba, tá aqui a fotinha para vocês. As folhas de erva cidreira também, né, para o tratamento de ansiedade e insônia. A infusão de uma colher de sopa de folhas e uma xícara de água, né, também tomar de 3 a 4 vezes por dia, sempre logo após o preparo. No caso de erva cidreira, crianças, idosos, né, gestantes, lactantes, eles têm que ser consultados aí, dependendo da situação de medicação dessas pessoas, ou de vida, como que foi o parto, tudo isso está relacionado, né? Então, por isso que tem que ter um cuidado maior nesse sentido. A famosa passiflora, que é nosso maracujá, tá? É um maracujá azedo. Então, a parte utilizada são as folhas. Então, tá aí aquele mito de que é o fruto, né? Então, são as folhas do maracujá. O estudo já foi para ansiedade, insônia, dores causadas, dores nervosas, né? Tensão muscular. Como que é feito? Uma infusão de uma colher de sopa de folhas rasuradas em um pó, né? Ou em pó, pode comprar em pó, em 1 a 3 quartos de xícara de água. E tomar uma xícara 1 a 4 vezes ao dia, tá? Na passiflora, gente, o efeito sedativo dela é tão intenso que é contraindicado que a pessoa opere máquinas e também que tomam outros medicamentos sedativos, porque se for utilizado em conjunto, aumenta muito o potencial de sedação, então é contraindicado. Também para gestantes, lactantes, né, como a gente já tinha visto. A melissa é essa aqui, né, que é parecido hortelã, mas não é hortelã. São também as folhas, né, já foram comprovadas aí o tratamento para ansiedade, insônia e sensação de coração acelerado. A forma de utilizar a infusão de uma colher de sopa picada em uma xícara de água e tomar de 1 a 3 vezes ao dia. Não deve ser utilizado por pessoas com problemas, né, de estômago, né, porque a gente tem aí umas outras substâncias que podem desencadear alguns problemas gastrointestinais, então não é recomendado. O mulugum aí, a parte utilizada já é as cascas, né? A gente estava falando de folha até agora, mas aí o mulugum já são as cascas. Estudos já mostraram que o mulugum ele é muito eficiente para tratamento de ansiedade, síndrome do pânico e também insônia. Como é uma casca e é um tecido rígido, a gente precisa de fazer decocção, que é ferver a água e a casca juntos.
Como que faz? Uma colher de sopa das cascas em 2 copos americanos de água. E tomar de 3 a 4 vezes por dia. Novamente contraindicado para crianças, gestantes, lactantes, pessoas que já utilizam sedativos, anestésicos, tá? Por causa dessa questão de aumentar os efeitos. A valeriana também é muito comum, que também são as raízes. O que é essa valeriana, né? A valeriana já foi estudada para o tratamento da ansiedade e distúrbios de sono. Como a raiz é uma parte rígida, também é decocção de 1 a 2 colheres de sopa para 1 litro de água e tomar 1 xícara, né, de uma a 2 vezes ao dia. E também a mesma contraindicação como as outras plantas mostradas. Aqui é para mostrar para vocês alguns que nós temos no mercado. Além dessas plantas, né, que vocês podem adquirir, a planta medicinal, a droga vegetal, nós temos os fitoterápicos. Então, nós temos medicamento fitoterápico de misturas, né, como passiflora, crataego, salix alba. Temos produto tradicional fitoterápico só de passiflora. Temos medicamento fitoterápico só de passiflora. Temos aqui, né, valeriana com passiflora, também com fitoterápico. Então, nós temos vários aí também no mercado, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? Como que a gente contextualizar um pouco quais são esses avanços do nível de ansiedade, trazer um pouco para vocês o interesse sobre a fitoterapia, né? A gente pensa numa fitoterapia afeto, que além dela ser racional, que ela venha para agregar e que a gente consiga cuidar melhor de pessoas e de comunidades através das plantas medicinais. Então, uma ferramenta, muitas vezes, para quem não tenha acesso, né, financeiro a esses médicos e medicamentos para ansiedade e depressão. Então, uma forma, né, que a gente pode aí de colocar no nosso cotidiano para que a gente possa viver melhor com a nossa situação de hoje em dia. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês a presença, né, a disponibilidade de estar aqui me ouvindo falar um pouco do meu amor pelas plantas, né? Deixei para vocês meu contato, caso vocês tenham qualquer dúvida, né, sobre as plantas, que não dê para a gente esclarecer aqui. Estou sempre à disposição de vocês. Vocês podem ficar à vontade, tá? Eu falo que eu sou sempre suspeita a falar de plantas, né? Porque eu sempre penso, eu falo com os meninos quando eu começo a dar aula, aí eu já falo, ai, planta. Não, primeiro você tem que saber o que é, né? Como que já contribuiu, o tanto que a gente já contribuiu. A morfina é o analgésico mais forte que nós temos até hoje no mercado. E ela veio de uma planta. Há milhares de anos atrás, o pessoal usava ópio na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial para tirar dor. Então, né, qual que é esse potencial? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje. Muito obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta? A gente ainda tem uns minutinhos. Eu gostaria de saber se quem toma clonazepam pode fazer o uso de fitoterápicos ou até mesmo substituir pelo clonazepam. Não, o clonazepam é um ansiolítico, tá? Ele é sedativo, é o famoso Rivotril, para quem conhece o nome referência, tá? E não pode ser utilizado em nenhuma dessas plantas, porque intensifica o efeito do clonazepam. Então, aí a gente pode levar uma depressão muito excessiva do sistema nervoso central, e isso pode gerar efeitos colaterais posteriormente, porque aí a gente tem que fazer um tratamento de repor esse que foi deprimido, tá? E para fazer substituição, se você já faz o uso de clonazepam, isso é uma situação que você pode levar ao seu médico, né? Eu faço uso de clonazepam. Como que eu posso reduzir para outra terapia? Porque esses medicamentos que são, né, que tem essa questão de causar uma dependência, a gente tem que ir retirando aos poucos, né? Então, se você toma um comprimido, você vai tomar meio, depois um quarto, etc., e vai acompanhando esse progresso. Então, para pessoas que já fazem uso de sedativos, isso tem que ser conversado por causa dessa situação, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém, gente?
A Tamires mandou uma mensagem aqui no chat. Ela falou assim: eu tomo fitoterápico e não sinto muito o efeito. Costumo tomar até 2 comprimidos. É normal não sentir esse efeito? Como eu disse para vocês, os fitoterápicos eles demoram mais para fazer efeito, porque as substâncias, como tem muitas substâncias químicas, até começar a fazer efeito, demora um pouco mais mesmo, é normal. A gente tem que esperar 3 meses para a gente começar a ver um efeito. Mas isso para medicamento alopático também, né? Para medicamento sintético que a gente fala. Muitos a gente tem que esperar um tempo de tratamento. Mas por que a gente precisa de esperar, né? No caso das plantas, as substâncias químicas estão diluídas em inúmeras outras. Então, a gente precisa de um estímulo mais excessivo dessas plantas para que a gente consiga, né, ver essa resposta. Tá? Isso é normal mesmo nos fitoterápicos. E é bom porque a gente não tem efeito colateral, porque não tem aquela bomba de uma vez no nosso organismo, o organismo responde colateralmente. Tá? Vantagem, né? Aqueles prós e contras. Por nada. Sim, o Leonardo posso, claro, ginseng é uma planta maravilhosa, né? Eu brinco assim porque está na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é como se fossem os nossos produtos tradicionais fitoterápicos aqui, é a medicina tradicional chinesa, só que muito mais avançada do que a gente, porque tem uma erosão cultural muito grande aqui no Brasil, e na China a gente tem essa valorização das culturas. O ginseng, ele é muito bom para a imunidade. Ele é considerado um adaptógeno. O que é um adaptógeno? Toda vez que tem uma substância, né, um organismo diferente ao nosso corpo, que pode gerar uma resposta de doença, por exemplo, o ginseng ajuda a adaptar a esse novo estímulo. Né? Então, por isso que fala que ele é bom para a imunidade, porque quando a gente enxerga uma bactéria, por exemplo, ele vai adaptar naquela situação para que o seu corpo ele não reaja tão fortemente assim. Né? Ele vai adaptando o corpo a esses estímulos. Além disso, o ginseng tem toda uma outra vertente energética. Ele é revitalizante, ele está relacionado, né, com ajudar a pessoa a ficar mais de bem mesmo com as situações. Então, o ginseng é muito bacana. Na medicina tradicional chinesa tem várias vertentes. Os estudos científicos, a maioria voltado para essa questão adaptógena, de ajudar o corpo, o mecanismo de proteção do corpo frente a patógenos. Bem interessante o ginseng. Ótima pergunta. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Estou vendo aqui, fiquei feliz de vocês terem gostado. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso horário, então. Marina, eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite, viu? A palestra foi incrível, tenho certeza que foi muito proveitosa para todo mundo que está aqui. E eu queria agradecer também todo mundo que ficou, a gente que participou hoje, viu? A gente espera todos vocês no próximo evento. Uma boa noite a todos. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo aí pelo convite, pela presença. Obrigado, Marina. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Gente, lembrando que a gente vai deixar o formulário até às 19, viu? Então não se esqueçam.